Até agora, a parapsicologia russa tem sido escondida dos observadores ocidentais. Não tivemos acesso aos que parecem possuir poderes parapsicológicos, poderes de telecinese, poderes de levitação, poderes que parecem desafiar as leis da natureza. Na Rússia, novas fronteiras dos fenômenos parapsicológicos também foram exploradas. Pesquisas secretas sobre meios de controlar telepaticamente a mente de indivíduos e até de exércitos inteiros, como armas parapsicológicas de guerra. Juntem-se a nós ao explorarmos os poderes extraordinários dos paranormais russos. Parapsicólogos russos. Um experimento sobre o poder da mente sobre a matéria, com uma renomada paranormal russa. Até recentemente, esse tipo de demonstração de fenômenos parapsicológicos permanecia quase inacessível aos cientistas ocidentais. Durante boa parte do século, um frio véu de segredo obscureceu nossa visão e conhecimento sobre esse lugar incrível que é a Rússia. Assuntos como a parapsicologia foram envolvidos em mistérios e rumores, mas hoje tudo isso mudou. Pela primeira vez, os cientistas, pesquisadores e os próprios paranormais russos podem e desejam compartilhar seus trabalhos sobre a paranormalidade. Esta é Alla Vinogradova, uma paranormal reconhecida por seus poderes. Na Rússia, os paranormais são conhecidos como extrasensitivos. E Vinogradova descobriu seus poderes extrasensitivos há mais de 25 anos, quando descobriu que conseguia controlar os movimentos de um tubo metálico sem tocá-lo. Sua capacidade é chamada de telecinese, e suas demonstrações foram presenciadas e documentadas por vários cientistas russos e pesquisadores da paranormalidade. Embora muitos considerem seus poderes impressionantes e únicos, os céticos sugerem que seus talentos podem dever-se simplesmente aos efeitos da eletricidade estática. Vinogradova acredita que as forças eletrostáticas meramente aumentam seus poderes paranormais. O objeto mais leve que eu conseguia mover era um tubo de alumínio de charutos que pesava 7 gramas. Ao desenvolver minha capacidade, consegui mover objetos de até 200 gramas. Físicos e outros especialistas achavam impossível mover um objeto com esse peso puramente através da energia eletrostática. Vinogradova recebeu um cigarro comum para demonstrar seus poderes. Buscando compreender a origem de sua habilidade, pesquisadores utilizaram uma invenção russa que supostamente grava auras humanas, uma técnica chamada de fotografia Kirlian. Experimentos interessantes foram realizados por físicos utilizando a fotografia Kirlian. Eles tiraram fotos dos meus dedos antes de eu trabalhar e novamente depois de eu terminar, e a imagem dos dedos estava diferente. O porquê dessa diferença, Vinogradova não sabe. Ela diz que, para realizar a telecinese, precisa reunir e concentrar o que parece ser uma bioenergia pulsante em seu corpo. Ao direcionar essa energia a um objeto, ela sente mudanças físicas. Quando faço isso, sinto que meus dedos ficam mais grossos e pesados. Aí consigo mover os objetos. Acredito que algumas pessoas simplesmente nascem com mais energia paranormal. Acima de tudo, creio que a maioria das pessoas que têm esses tipos de energia especial vive na Rússia.
Essa foi a paranormal mais famosa da Rússia, a dona de casa e mãe de 3 crianças chamada Nina Kulagina. Seus poderes telecinéticos pareciam ser incríveis. Eles surpreenderam a todos que presenciaram. Embora haja apenas alguns raros registros em filme, Kulagina foi, de longe, a paranormal mais estudada e documentada na história da Rússia. Ela era considerada por muitos a prova viva de que os poderes dos paranormais são indubitavelmente verdadeiros. Nina Kulagina descobriu seus poderes quando tinha 33 anos de idade. Filmes caseiros feitos por seu marido em sua casa em Leningrado documentam os primeiros esforços de Kulagina para realizar movimentos telecinéticos. Nesse experimento improvisado, um tubo de vidro coberto por um vaso de flores foi o foco de seus poderes. Com um esforço repentino e intenso, ele se moveu. As demonstrações posteriores incluem vários objetos de uma só vez. A capacidade incomum de Kulagina rapidamente atraiu a atenção dos pesquisadores soviéticos. Mais de 40 cientistas de ponta, incluindo 2 ganhadores do Prêmio Nobel, estudaram Kulagina em busca de uma explicação para seus poderes aparentemente sobrenaturais. Kulagina se submeteu repetidamente a demonstrações extenuantes de telecinese. Aqui, após 2 horas de tentativa, ela faz a agulha de uma bússola se mover. Com um esforço ainda maior, a própria bússola se move. Kulagina declarou que segundos antes de mover um objeto, ela sentia uma dor aguda na coluna. Sua visão ficava embaçada e ela ficava atordoada. Exames médicos mostraram que sua pressão arterial subia perigosamente. Seus batimentos cardíacos apresentavam arritmia e chegavam a 240 batidas por minuto. Cada medida física revelava uma reação profunda de estresse. Eduard Naumov, um eminente parapsicólogo russo, estudou Nina Kulagina mais intensamente do que todos. Eu conheci Kulagina em 1968. Depois disso, observei sua telecinese milhares de vezes. A telecinese não era seu único dom. Ela tinha muitas habilidades paranormais. Ela foi um fenômeno notável, absolutamente singular. Nenhuma outra pessoa tinha poderes como os seus no mundo, e ela sempre estava pronta a demonstrar seus poderes aos cientistas. Dentre outros poderes de Kulagina, havia a capacidade misteriosa de irradiar calor intenso a partir de suas mãos. Os experimentos confirmaram o que foi chamado de efeito biotérmico. Embora os pesquisadores não tivessem uma explicação para esses poderes, certa vez um repórter estrangeiro testou os poderes caloríficos de Kulagina em pessoa. Nesta demonstração transmitida pela televisão soviética, Kulagina gerou um calor tão intenso que produziu uma marca vermelha viva no pescoço do correspondente. Outros tiveram uma experiência semelhante. O Dr. Benson Herbert, o conhecido parapsicólogo britânico, relatou ter sentido uma sensação intolerável de calor em seu braço com o toque das mãos de Kulagina. Clarividência. A capacidade de ver objetos ou acontecimentos além da visão física era outro dos poderes paranormais que Kulagina possuía. Dentre suas várias demonstrações, essa é a única registrada em filme. Estrela. Primeira vez, não. Tá. Só um minuto.
triângulo e 2. 25. E 88. Não. 52 e 88. 69. Vazio e 6. Kulagina exibiu uma ampla gama de poderes extrasensoriais, incluindo a levitação. Mas no final ela se tornou objeto de uma controvérsia. O jornal Právida, assim como outras publicações, acusaram Nina Kulagina de charlatanismo e fraude, declarando que ela produzia seus efeitos com ímãs e fios invisíveis. Na corte do distrito de Moscou, em 1986, Kulagina os processou por difamação. Paranormais e parapsicólogos de toda a Rússia correram para apoiá-la. Na liderança destes estava o eloquente Eduard Naumov, que foi essencial para convencer a corte de que Kulagina era autêntica. A decisão dos juízes foi histórica. A paranormalidade nunca havia sido validada numa corte. Uma nova onda de interesse científico logo envolveu Kulagina em outro conjunto de experimentos, feitos para descobrir as bases físicas de seus poderes incríveis. Pesquisas anteriores indicavam fortes campos magnéticos, acústicos e elétricos emanando de sua cabeça e mãos. Entretanto, para os cientistas, essa mulher notável continuou sendo um enigma indecifrável. Na primavera de 1990, Nina Kulagina morreu. Ela sofreu um ataque cardíaco fulminante e muitos acreditam que ele foi causado pelas exigências físicas de utilizar seus poderes paranormais. A tragédia de sua vida é que ela faleceu muito jovem e não pôde desenvolver toda a sua capacidade. Ela poderia ter feito muito, muito mais. Para os parapsicólogos russos, o desaparecimento de Nina Kulagina marcou o fim de uma era sem paralelo nas pesquisas russas sobre a paranormalidade. Esse filme, feito pouco antes de sua morte, é seu documento visual final. Uma tentativa determinada, mas sem sucesso, de revelar seus dons mais uma vez. Para muitos, ele também é uma resposta àqueles que questionaram seu passado. Se o que ela demonstrava eram meros truques, por que ela não os utilizou, então? Por mais de 2 décadas, ela foi uma instituição para o estudo do fenômeno paranormal. E essa é a imagem de Nina Kulagina, que a maioria irá lembrar para sempre. Dentre as tradições religiosas centenárias e profundamente arraigadas da Rússia, existe a crença de que algumas pessoas possuem poder de cura. Na Rússia, a crença na cura paranormal também tem raízes profundas. Acredita-se que o curandeiro transmite uma nova energia ao corpo da pessoa adoentada. Alexei Krivorotov é considerado há muito tempo o curandeiro paranormal mais poderoso da história moderna russa. Ele estava convencido de que os poderes da fé e da mente não tinham limites e que seu toque ritual imbuía seus pacientes de uma força curativa paranormal. Seus poderes de cura foram repetidamente testados e aceitos pelos cientistas soviéticos. A transferência de energia paranormal sempre foi alvo de interesse dos parapsicólogos russos. Nesse experimento controlado na Universidade de Leningrado, um paranormal aparentemente acende uma lâmpada ao direcionar seu poder a um equipamento que registra a energia paranormal. Para o Dr. Gennady Sergeyev, o neurofisiologista que criou esse experimento, o uso aplicado da energia paranormal é um fato simples e comprovado. Muitos cientistas russos concordaram, e no início dos anos 70 eles começaram a criar aparatos para captar os fenômenos parapsicológicos. Eles são chamados de geradores psicotrônicos, instrumentos projetados para captar e acumular energia paranormal e liberá-la quando desejado.
Acredita-se que os geradores psicotrônicos formam uma união da mente e da matéria e que o transformam em energia paranormal humana em recursos práticos e controláveis. Teoricamente, a energia se origina em algum lugar do cérebro e é emitida de forma mais efetiva diretamente pelos olhos. Uma vez acumulada e concentrada por um gerador psicotrônico, a energia pode ser liberada e utilizada para vários propósitos. O campo da psicotrônica permanece vital até hoje. Os parapsicólogos russos desenvolveram aparelhos mais avançados e sofisticados, geradores psicotrônicos que, teoricamente, ao menos, têm o poder de curar ou de fazer o mal. Eduard Naumov e vários outros acreditam que os militares soviéticos e a KGB conduziram muitas pesquisas secretas para utilizar a energia psicotrônica como uma arma de controle da mente das massas e de guerra paranormal. O general de divisão Oleg Kologian esteve encarregado da contra-inteligência estrangeira para a União Soviética. Ele é o general mais jovem da história da KGB e antigo ministro do Parlamento Soviético. Obviamente, o Serviço de Segurança Soviético não poderia ficar indiferente àqueles esforços para produzir uma nova arma mortal misteriosa. Então, tentou-se explorar os mistérios do poder humano sobre outras pessoas e simular um gerador do mesmo tipo ou natureza que produziria um efeito similar. Mas eu soube que os militares criaram algo parecido e, de acordo com o que sei, foram muito bem-sucedidos. According to my knowledge, it was very successful. Cidade de Baguio, Filipinas, 1978. Esse foi o local onde ocorreu o Campeonato Mundial de Xadrez e um experimento soviético crucial sobre o controle paranormal sobre a mente. Determinada a reter o título mundial, a União Soviética apoiou seu campeão com um enorme séquito de assistentes especializados. O líder deles era o Dr. Vladimir Zukar, um parapsicólogo da KGB que supostamente tinha um talento da hipnose telepática. Anatoly Karpov era o campeão mundial. Com 27 anos de idade, ele era o queridinho do xadrez soviético. O desafiante era Viktor Korchnoi, o grande mestre russo de 47 anos de idade, que 2 anos antes havia desertado e ido para o Ocidente. A partida emanava um clima de confronto da Guerra Fria. Desde o primeiro encontro, Korchnoi protestou veementemente contra a presença perturbadora do Dr. Zukar no local da partida. Korchnoi acreditava que Zukar estava afetando sua capacidade de jogo através de telepatia mental negativa. O Dr. Zukar me forçou a cometer erros e me influenciou a não jogar tão bem, porque eu não mereceria ser campeão mundial, sendo um traidor do Estado soviético. Os pedidos persistentes de Korchnoi para retirarem Zukar da plateia não tiveram sucesso. E após a partida mais longa da história do xadrez, Korchnoi concedeu a derrota. Ele culpou a Zukar e seus poderes de controle sobre a mente pela sua derrota apertada. Eu vim às Filipinas para jogar. Bem, 1 contra 1. Não foi bem assim. Todo o exército vermelho contra mim. E à frente do exército estava Zukar. Não um general, e sim Zukar. Para Anatoly Karpov e a União Soviética, foi uma vitória internacional de prestígio. Para Viktor Korchnoi, no entanto, o triunfo parecia pertencer muito mais à parapsicologia. Me disseram que existia um instituto de parapsicologia em Moscou e que no corredor havia um grande slogan: vamos ajudar o Karpov a manter o título de campeão mundial. Havia uma equipe de especialistas da KGB nas Filipinas. Eles foram designados especialmente ao campeonato de xadrez para influenciar o Sr. Korchnoi e assim destruir sua capacidade de vencer. Esse era o objetivo principal. O exército soviético e a KGB tinham objetivos muito maiores que o xadrez. Na Guerra Fria, para virar o jogo do poder, elementos da Organização de Defesa Soviética consideraram a parapsicologia uma fonte exótica de armamentos para o qual os poderes ocidentais não estariam preparados.
Num relatório confidencial da inteligência americana havia escrito: muitos cientistas americanos e soviéticos creem que a parapsicologia pode ser utilizada para criar condições onde se pode alterar ou manipular a mente dos outros. O Dr. Nikolai Koklov, antigo agente da KGB que se exilou no Ocidente, foi contratado pela CIA em 1976 para investigar e informar sobre pesquisas parapsicológicas secretas na União Soviética. Ele descobriu mais de 20 laboratórios clandestinos equipados com centenas de grandes cientistas e técnicos. As pesquisas também incluíam experimentos bem financiados sobre telepatia negativa e controle da mente, assim como investigações sobre a biofísica da comunicação mente a mente, o que envolvia a eletrocução de coelhos neonatos separados de suas mães. Em centros militares de segurança máxima, geradores psicotrônicos foram desenvolvidos e testados. O coração de animais enlouquecidos foi parado telepaticamente e prisioneiros foram utilizados em tentativas de paralisar seções de suas espinhas dorsais através de poderes paranormais concentrados. O espectro sinistro do poder paranormal como uma arma destrutiva e maléfica ainda existe na Rússia hoje. Esse laboratório do governo em Moscou fabrica geradores psicotrônicos. Muitos acreditam que esse tipo de equipamento pode ser uma verdadeira ameaça à nova Rússia democrática. Ministério da Defesa SSR, KGB... O ministro da Defesa, a KGB e outras organizações constroem geradores psicotrônicos. Sei que mais de $500 milhão rublos já foram gastos no desenvolvimento de equipamentos psicotrônicos. O que nos leva à questão: onde estão todos esses dispositivos? Durante o golpe de 1991, esses geradores psicotrônicos podem muito bem ter sido utilizados pelos militares. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, foi supostamente alvo de um ataque psicotrônico. Um pedido muito estranho foi feito a mim por um homem encarregado de um laboratório militar na Ucrânia, e ele me disse que haveria um atentado contra a vida de Yeltsin, utilizando um gerador especial que poderia prejudicar a saúde dele e provavelmente até matá-lo. Ele disse: desenvolvemos um tipo de equipamento que pode fazer parar o coração de uma pessoa à distância. Pela primeira vez na minha vida, levei a sério. De fato, o presidente Yeltsin sofreu um ataque cardíaco logo após a chamada. Teria ele sido causado por um gerador psicotrônico? Uma arma contra a qual seu frágil governo não tinha qualquer defesa? Uma arma que os parapsicólogos acreditavam poder ser usada para afetar toda uma população? Alguns hoje percebem uma grave e terrível ameaça vinda da guerra paranormal. Essa noção pode exigir um pouco de imaginação, mas a inteligência americana estima que o Kremlin gasta $30 bilhões por ano em pesquisas parapsicológicas de guerra. O fenômeno paranormal mais estudado, descrito e documentado de todos é a telepatia, a capacidade de ler mentes e transmitir pensamentos. O telepata russo mais talentoso e famoso é Karl Nikolaev, um homem cujos poderes foram testados por dúzias de cientistas russos há mais de 30 anos. Na casa histórica do escritor Maxim Gorky, em Moscou, Nikolaev recentemente demonstrou sua capacidade telepática, a habilidade que os paranormais russos chamam de biocomunicação. Nikolaev trabalhará com uma pessoa chamada de indutor, o paranormal encarregado de transferir pensamentos a outra mente. Ele é o Dr. Stanislav Panov, e nem ele nem Nikolaev sabem das instruções contidas dentro do envelope, que agora está diante deles. As instruções dizem: pegue a estátua de metal de Lenin e ponha-a sobre a mesa. Agora Panov enviará, e Nikolaev tentará receber essa instrução telepaticamente. A partir de uma posição por trás de Nikolaev, Panov transmitirá a mensagem mentalmente várias vezes. Ao buscar receber a mensagem, Nikolaev pensa alto e também encoraja Panov a transmitir mais fortemente.
para onde? Ele se pergunta. Para a mesa. Sim, para a mesa. Incrivelmente, Nikolaev conseguiu. Todos conhecem a sensação de alguém estar te olhando por trás. Todos conhecem essa sensação, mas não prestamos muita atenção a ela, o que ela realmente é. É um tipo de ligação telepática, ou ligação entre duas pessoas. Quando se tem um bom indutor, é possível sentir o olhar fisicamente. No complexo do Ministério de Defesa da Rússia em Moscou, Nikolaev e Panov passam por um teste ainda mais desafiador de seus poderes telepáticos. Um de 6 objetos que jamais foram vistos pelos dois será escolhido para Panov como sujeito da transmissão telepática. Karl Nikolaev está a 10 andares abaixo, pronto para descrever suas impressões telepáticas. Então vamos começar. Um estenógrafo está registrando as descrições de Nikolaev. Pode ser algo metálico. E se é metal, está pintado. E tem uma superfície fria. Pode ser metal pintado ou plástico. É frio. E brilha. Parece que é um pequeno brinquedo. Este é o objeto. A superfície é lisa, mas tem algumas saliências. Ou talvez sejam apenas penas de ganso em um... Porque dá para sentir com os dedos. Parece um brinquedo. É metal pintado ou plástico. É isso. O experimento é concluído. Mas será que Karl Nikolaev conseguirá identificar o objeto que ele acaba de descrever por telepatia? Ele identifica o carro imediatamente, embora nunca o tenha visto antes. O mais dramático experimento telepático na história da parapsicologia russa aconteceu aqui na Universidade de Leningrado em 1967. Os paranormais que participaram foram Karl Nikolaev e o biofísico já falecido Yuri Kamensky. A partir de um laboratório no Museu Politécnico de Moscou, Kamensky foi instruído a enviar telepaticamente uma série de palavras e imagens a Nikolaev. A 600 quilômetros de distância, na Universidade de Leningrado, as ondas cerebrais e cardíacas de Nikolaev foram cuidadosamente monitoradas. Após estabelecer contato telepático, Kamensky recebeu uma instrução final para utilizar seu poder mental para estrangular Nikolaev. De repente eu senti aquela sensação de não conseguir respirar. Não conseguia obter ar suficiente. Isso durou uns 45 segundos. Eu tentava respirar. Tive uma sensação horrível de que não havia ar suficiente para respirar. O Dr. Gennady Sergeyev supervisionou todo o experimento. Sua cabeça ficou vermelha e seus olhos começaram a embaçar. Ele começou a suar. Gotas de suor começaram a escorrer de sua testa. Todo o seu corpo tremia. Ele parecia estar perdendo o controle. Ficou bem fraco e parecia que acabara de sofrer algum choque enorme.
Daí ele começou a perder a consciência. O experimento foi imediatamente interrompido, mas durante o experimento, as funções mentais de Nikolaev estavam sendo monitoradas pela doutora Lucy Pavlova. Foi um experimento realmente extraordinário e eu posso falar como fisiologista que esteve lá que todos aqueles dados experimentais coletados pelo eletroencefalograma estavam corretos. E o cérebro de Karl Nikolaev recebeu 100% do que Kaminsky transmitiu. Dessa forma, esse experimento provou que a telepatia existe. Hoje, em seu laboratório na Universidade de Leningrado, a doutora Pavlova está buscando provas da natureza física e biológica da telepatia. Nós demonstramos que a telepatia existe, embora nossos pacientes não o demonstrem todas as vezes que os testamos. É muito provável que todos sejam capazes de telepatia, mas a natureza está nos ocultando isso. Então a questão é, como revelar o que a natureza escondeu? A doutora Pavlova é uma de muitos cientistas russos determinados a conseguir resultados nessa busca. No início dos anos 60, um novo fenômeno paranormal despertou o interesse do público russo e chegou às manchetes em toda a União Soviética. Ele foi considerado por muitos cientistas como a descoberta do genuíno sexto sentido. A capacidade de uma única mulher de ver e ler através de sua pele foi a causa dessa súbita excitação. Seu nome era Rosa Kurashova e ela se tornou uma sensação paranormal. Os cientistas descreveram sua aparente capacidade como um mecanismo fisiológico no qual os sentidos de tato e visão estão fundidos. Kurashova conseguia ler, ver cores e reconhecer fotografias enquanto vendada. Seus incríveis poderes de visão pela pele se estendiam até mesmo aos pés. Quase da noite para o dia, o chamado fenômeno Kurashova iniciou um esforço de pesquisa tremendo, envolvendo cientistas e pessoas testadas em toda a Rússia. Em institutos científicos em pelo menos 6 cidades russas, realizaram testes com milhares de voluntários, que revelaram que havia muitos que conseguiam sentir cores ou imagens diretamente através da pele. Nesse experimento, o sujeito tenta determinar qual dos vários envelopes de metal contém a cor vermelha. A palavra Krasny significa vermelho, e a resposta da paciente provou estar correta. Apesar de anos de estudos, a verdadeira origem desse incrível fenômeno continua sendo um enigma da ciência. Outro misterioso fenômeno paranormal fascina os russos hoje. Ele está sendo investigado aqui no Instituto de Pesquisas Científicas dos Métodos Tradicionais de Tratamento do Ministério da Saúde russo. Ele é chamado de biogravidade ou bioatração, a capacidade aparente de algumas pessoas tornarem-se imãs humanos. O Dr. Alexander Dubrov, um conhecido biofísico e parapsicólogo russo, é um dos especialistas mais conhecidos do mundo nesse campo. A biogravidade é um novo tipo de campo paranormal. Minha hipótese é criada sobre esse fenômeno. Coisas diferentes são atraídas ao corpo, de madeira, plástico ou vidro. Eu fiz experimentos diferentes. Há atividade elétrica incomum no cérebro quando um paranormal atrai os objetos. Os hemisférios cerebrais funcionam em sincronia. O resultado parece ser uma capacidade incrível de fazer quase qualquer coisa grudar. Dubrov acredita que todos possuem, ao menos, energia biogravitacional latente, uma energia que pode se manifestar de maneira surpreendente. Um dia estava pondo minha maquiagem. De repente olhei para o pincel e estava grudado em minha mão. Fui ao quarto ao lado para mostrar ao meu marido. Eu disse: olha, querido, meu pincel está grudado em minha mão e não cai. Ele deu de ombros e disse: é só eletrostática, como o que acontece com o plástico. Voltei ao quarto ao lado e comecei a experimentar com outros objetos.
Tentei um e depois outro e vi que conseguia atrair qualquer objeto. É necessário estudar esse fenômeno com físicos, médicos, biofísicos e outros psicofísicos. Acho que esse fenômeno prova aos cientistas que há um novo tipo de campo físico, que eu chamo de biogravidade. O poder da biogravidade de Yuri Tkachenko já surpreendeu muitos pesquisadores. Essa chapa de aço pesa quase 20 quilos. Agora ele testa um peso total de mais de 30 quilos. Tkachenko tem sido chamado de imã humano mais poderoso da Rússia. Mas esse feito pode ser um recorde mundial da biogravidade. Dentre todos os fenômenos paranormais, talvez o mais estarrecedor e difícil de se aceitar seja o poder de levitação. Os poderes extraordinários de Boris Ermolaev vêm sendo estudados e confirmados por 5 membros da Academia de Ciências Soviéticas. Ermolaev vive em Moscou e exibiu sua rara capacidade por um período de 20 anos. No entanto, seus talentos vão além dos fenômenos paranormais. Ele também é um diretor cinematográfico bem-sucedido que adora contar sua primeira experiência de levitação. Qualquer um é capaz disso. Qualquer um que tenha treinamento físico. É claro, uma ótima pessoa. Então eu consegui. De repente, o guardanapo flutuou. Fiquei tão impressionado que ele caiu. Em um período de 7 noites, Ermolaev tentará demonstrar seus poderes de levitação. O primeiro objeto que Ermolaev escolhe é um cigarro aceso. Я так и знал, кстати. Incrivelmente, o cigarro parece flutuar no ar. Após um breve descanso, Ermolaev pega emprestado um par de óculos. Os óculos também parecem levitar sob seu feitiço. Ermolaev prefere demonstrar sua capacidade somente a pequenos grupos de amigos e conhecidos, em seu apartamento em Moscou. Ele gasta sua energia e tenta novamente na noite seguinte. Ermolaev diz que precisa começar com algo bem difícil, como um cigarro, para determinar se conseguirá concentrar seus poderes. Satisfeito com sua habilidade, ele tenta os óculos novamente.
Ermolaev diz que hoje está difícil para ele. Daí ele tenta com outro objeto, uma lanterna. Desse ponto de vista, um membro da equipe de produção nota o que parece ser uma linha fina suspensa entre as pernas de Ermolaev. Ela a quebra. Спокойно, спокойно, давай дальше. Еще. Маша, еще. Ermolaev nega o uso do fio e insiste em continuar sua demonstração. Ele tenta novamente por mais de 1 hora, mas ele não consegue mais fazer um objeto desafiar a gravidade. Секунду, еще что-нибудь. Сейчас подождем немножко. Finalmente, Ermolaev declara que está fisicamente exausto. Uma revisão cuidadosa da fita de vídeo mostra uma prova clara de um fio suspenso entre suas pernas. As condições de iluminação e o ângulo da câmera usados para documentar suas demonstrações foram estritamente impostos por Ermolaev. Essas imagens reveladoras foram inadvertidamente capturadas por uma câmera de vídeo caseira, usada por um membro da equipe de produção. Será que um simples truque de mágica permitiu a Ermolaev fazer levitar objetos no ar? Ou talvez Ermolaev tenha recorrido desesperado a truques para demonstrar um poder que ele já possuiu, mas perdeu? Na Rússia e em todo o mundo, há muitos que acreditam veementemente em poderes extrasensoriais. Poderes que transcendem a realidade e desafiam as leis da natureza. Hoje, ainda não existe nenhuma teoria aceita que explique os poderes paranormais. E apesar de demonstrações cativantes e pesquisas rigorosas, os fenômenos continuam sendo tão evasivos como quando as pesquisas científicas sobre eles começaram, há mais de um século. Mesmo assim, tanto na Rússia quanto na América, a crença em fenômenos paranormais continua forte. E a maioria das pessoas acredita que elas mesmas já tiveram alguma experiência paranormal autêntica. Versão brasileira Audiocorp.